A música tem sido parte integral da experiência humana desde o amanhecer da civilização. Desde os sons de tambores nas planícies africanas até as melodias de flautas antigas na Europa e na Ásia, as primeiras evidências de música nos revelam uma notável jornada através do tempo, onde o som não apenas servia como entretenimento, mas também como uma ferramenta de comunicação e coesão social. É pertinente analisar o que nos leva a criar esses sons rítmicos e melódicos e por que a música ressoa em nossa natureza humana. As primeiras manifestações musicais remontam a épocas pré-históricas. Arqueólogos encontraram instrumentos de osso e pedra que datam de há mais de 40 mil anos. Um exemplo notável é a flauta de osso descoberta na caverna de Hohlefels, na Alemanha, considerada um dos instrumentos musicais mais antigos. Esta flauta, feita de um osso de abutre, não apenas representa um feito técnico, mas também sugere a existência de uma cultura que valorizava a expressão artística. É pertinente analisar que tipo de pensamentos e emoções se entrelaçavam na mente daqueles primeiros músicos. Nas civilizações antigas, a música tornou-se um elemento central. Na Mesopotâmia, foram encontradas tabuletas com instruções sobre a execução de instrumentos. A música não apenas acompanhava cerimônias religiosas, mas também era um meio para contar histórias. Nas antigas sociedades egípcias, por exemplo, os sacerdotes utilizavam a música em rituais para invocar os deuses. Esta interseção entre música e espiritualidade é um tema recorrente. É pertinente analisar como a música influencia nossas crenças e na forma como nos conectamos com algo maior. Além de seu papel na religião, a música também desempenhava uma função social. Na Grécia, filósofos como Platão e Aristóteles reconheceram a importância da música na educação e no desenvolvimento moral. A música não era apenas uma arte. Era um componente essencial da formação do cidadão. Neste contexto, pode-se observar que a música sempre foi um meio para unir as pessoas e para comunicar ideias complexas de maneira emocional. É pertinente analisar por que uma canção descreve exatamente o que estamos vivendo. Essa conexão é parte da herança musical da humanidade. À medida que avançamos na história, a música tornou-se um reflexo das transformações sociais. Na Idade Média, a música sacra dominou a paisagem sonora. Mas as tradições folclóricas também floresceram, dando voz às experiências cotidianas. Neste período, a música se diversificou e cada região começou a desenvolver seu próprio estilo, adaptando-se ao seu entorno. Esta riqueza de formas é um testemunho da criatividade humana. No entanto, a música não é apenas um fenômeno cultural, também tem profundas raízes na biologia. O ouvido, nosso órgão da audição, é um instrumento incrivelmente sofisticado. A anatomia do ouvido, desde o canal auditivo até a cóclea, está projetada para captar e processar sons. É pertinente analisar como é possível que um simples som possa evocar memórias, emoções e reações fisiológicas. Esta pergunta nos leva a explorar a relação entre a música e o cérebro, um tema fundamental nos próximos capítulos. O impacto da música no cérebro é um campo de estudo em expansão. Pesquisas recentes demonstraram que a música ativa múltiplas áreas do cérebro, incluindo aquelas responsáveis pela memória e pelas emoções. Isso sugere que a música não é apenas uma arte, mas também uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento cognitivo e emocional. Neste contexto, torna-se evidente que a música tem o poder de unir as pessoas, não apenas através da experiência compartilhada, mas também a nível bioquímico, ao liberar neurotransmissores como a dopamina. Ao olhar para trás na história da música, torna-se evidente que sua origem está profundamente entrelaçada com nossa condição humana. Desde seus humildes começos, a música tem sido um fio condutor que une gerações e culturas. Nesta jornada, vimos como tem sido utilizada como uma forma de comunicação, um veículo de expressão cultural e um meio para explorar nossa humanidade. Nos próximos capítulos, nos aprofundaremos na evolução do ouvido humano, uma exploração que nos permitirá compreender como chegamos a experimentar a música da maneira como o fazemos hoje. À medida que desvendamos os mistérios de nosso órgão auditivo, descobriremos como seu desenvolvimento influenciou nossa capacidade de desfrutar e criar música. É pertinente analisar que segredos revelará a anatomia do ouvido sobre nossa relação com o som. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. A jornada da música na humanidade começa com a capacidade de ouvir. À medida que exploramos a relação entre o ouvido humano e os sons,
é essencial entender como nosso sentido da audição evoluiu para captar e processar a complexidade da música. Desde os remotos dias de nossos ancestrais, o ouvido tem sido uma ferramenta crucial. No entanto, não foi até que o Homo sapiens começou a comunicar seus pensamentos por meio de sons organizados que a verdadeira importância da audição se tornou evidente. É pertinente analisar como é possível que nossos ouvidos, aparentemente frágeis, sejam capazes de captar uma ampla gama de frequências. A evolução do ouvido humano é um testemunho da adaptação. Desde os primeiros ancestrais mamíferos, o ouvido passou por várias transformações. Inicialmente, tratava-se de uma estrutura simples capaz de detectar vibrações. Com o tempo, a pressão sonora e a frequência tornaram-se mais complexas, permitindo que os mamíferos diferenciassem entre os sons para localizar presas. Isso não apenas favoreceu a sobrevivência, mas também lançou as bases para o desenvolvimento da comunicação verbal e musical. O ouvido humano é composto por 3 partes: o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. Cada uma evoluiu para desempenhar um papel específico. O ouvido externo, que inclui a orelha e o canal auditivo, atua como um funil, captando as ondas sonoras. Ali, 3 pequenos ossos chamados martelo, bigorna e estribo amplificam as vibrações antes que cheguem ao ouvido interno. É pertinente analisar como esses diminutos ossos podem ter um impacto tão significativo em nossa experiência auditiva. O ouvido interno, em particular, é onde ocorre o processo-chave. Contém a cóclea, uma estrutura em espiral cheia de líquido que transforma as vibrações em sinais elétricos. À medida que as ondas viajam através do líquido, estimulam milhares de células ciliadas, que convertem essas vibrações em impulsos elétricos que o cérebro pode interpretar. Isso significa que um sussurro suave pode ser tão significativo quanto uma sinfonia. A complexidade desse processo levanta questões sobre a precisão de nossa percepção. É pertinente analisar o que aconteceria se nossos ouvidos evoluíssem para perceber frequências que atualmente não conseguimos captar. A capacidade de discernir entre diferentes tons tem sido crucial para o desenvolvimento da música. Ao longo da história, diversas culturas utilizaram o som como meio de expressão. A música não apenas reflete emoções, mas também pode influenciá-las. A evolução de nosso ouvido facilitou a criação de melodias e ritmos complexos, permitindo-nos experimentar a música além do puramente auditivo. É pertinente analisar como uma simples canção pode evocar memórias e sentimentos intensos. É interessante observar como a variabilidade na estrutura do ouvido deu origem a diferenças na percepção. Algumas pessoas possuem um ouvido mais apurado, o que lhes permite distinguir matizes sutis. Isso levanta a questão da natureza frente à criação. Debate-se se nascemos com essa capacidade ou se ela se desenvolve. A resposta é complexa e está relacionada à plasticidade do cérebro. À medida que a humanidade avançou, também o fez nossa relação com a música. Desde os primeiros tambores até as complexas composições, o ouvido humano teve que se adaptar. A evolução do ouvido não se detém na biologia, está ligada à nossa cultura. A música se tornou uma linguagem universal. Hoje, os cientistas continuam investigando como nosso ouvido se adapta. A neurociência começou a desvendar como o cérebro interpreta esses sons, revelando a incrível capacidade do ouvido não apenas para ouvir, mas também para compreender. Isso nos leva a questionar como nosso cérebro processa esses sons complexos. A evolução do ouvido tem sido um processo notável, repleto de adaptações que permitiram à nossa espécie comunicar-se. No próximo capítulo, nos aprofundaremos na descoberta do som, explorando como a ciência desvendou as complexidades das ondas sonoras e seu impacto em nossas vidas. As melodias e ritmos são o resultado de uma jornada evolutiva que apenas começa a ser compreendida. No capítulo anterior, exploramos a evolução da audição, um órgão fundamental em nossa relação com o mundo sonoro. É pertinente analisar como as civilizações antigas começaram a compreender o fenômeno do som. A história da descoberta do som se entrelaça com o desenvolvimento cultural e científico das sociedades ao longo de milênios. Desde tempos imemoriais, o ser humano tem estado rodeado de sons. O murmúrio de um riacho e o canto dos pássaros despertaram a curiosidade. Nas primeiras comunidades, a música não era apenas um entretenimento, mas também uma forma de comunicação e um ritual. No entanto, a compreensão do que é o som e como funciona se desenvolveu lentamente. A antiga Grécia é um marco na história do som.
Filósofos como Pitágoras e Aristóteles começaram a formular teorias que estabeleceriam as bases da acústica. Pitágoras, conhecido por seu trabalho em matemática, observou que ao dividir uma corda em segmentos proporcionais, as notas produzidas eram harmônicas. Essa relação matemática entre comprimento e tom não era apenas notável, mas também estabeleceu um vínculo entre a música e a matemática. É pertinente analisar por que certas combinações de notas soam agradáveis. A resposta, em parte, se encontra nas proporções matemáticas que Pitágoras explorou. Aristóteles, por sua vez, abordou o som de uma perspectiva mais filosófica. Em sua obra Meteorologia, descreveu o som como uma vibração que viaja através de um meio, seja ar ou água. Essa compreensão de que o som é uma vibração foi um passo crucial para o estudo científico. A ideia de que o som tem propriedades físicas mensuráveis abriu uma porta para novas investigações. No mundo árabe, durante a Idade Média, foram realizados avanços significativos. Cientistas como Al-Farabi e Al-Kindi integraram a música com a filosofia, explorando como as notas podiam influenciar as emoções. Esse enfoque não apenas enriqueceu o campo musical, mas também impulsionou a curiosidade sobre como o som afeta nosso bem-estar. É pertinente analisar como é possível que a música possa mudar nosso estado de ânimo. Essas perguntas começaram a ressoar. Ao mesmo tempo, na Ásia, as antigas civilizações faziam suas próprias explorações. Na China, o pensamento taoísta vinculava o som com o equilíbrio do universo. A música, nesse contexto, não era apenas uma arte, mas um meio para alcançar uma conexão mais profunda com a natureza. As escalas musicais tradicionais chinesas não eram apenas projetadas para o deleite auditivo, mas também estavam impregnadas de significados filosóficos. À medida que avançamos para o Renascimento, a curiosidade pelo som se intensificou. A invenção de instrumentos mais complexos permitiu que os músicos experimentassem. Compositores como Johann Sebastian Bach começaram a compreender a estrutura do som de uma maneira que ressoava com a complexidade do mundo. Durante esse período, também foram estabelecidos os princípios da acústica de maneira mais formal. A revolução científica do século XVII trouxe um enfoque mais sistemático. Galileu Galilei realizou experimentos que demonstraram que o som se propaga através de ondas e que sua velocidade depende do meio. Essa ideia foi fundamental para o desenvolvimento da física do som. Com o advento do século XIX, o campo da acústica se expandiu. Cientistas como Hermann von Helmholtz começaram a estudar como os sons complexos se descompõem em ondas simples. Sua obra sobre as sensações de tom proporcionou uma compreensão mais profunda de como percebemos os tons. Nesse contexto, o som se tornou um fenômeno que podia ser medido e analisado. Ao longo desses séculos, a compreensão do som evoluiu de uma curiosidade filosófica para um campo científico. É pertinente analisar como essa compreensão se traduz em nossa vida cotidiana. A música que ouvimos e os sons que nos rodeiam estão profundamente influenciados por essas descobertas. Cada vez que desfrutamos de uma melodia, estamos experimentando um fenômeno moldado por séculos de exploração. Atualmente, os avanços tecnológicos continuam expandindo nosso entendimento. A digitalização transformou a criação musical. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, descobriremos a anatomia do ouvido, essa maravilha biológica que nos permite perceber e desfrutar da música. É pertinente analisar que segredos esconde esse órgão que nos conecta com o mundo sonoro. O som, com sua capacidade de evocar emoções, torna-se um fenômeno notável não apenas por sua essência, mas também pela complexidade dos sistemas que o percebem. Para compreender a música e seu impacto, é essencial explorar a anatomia do ouvido humano, um órgão que evoluiu para converter vibrações em experiências sonoras significativas. O ouvido humano se divide em 3 partes: o ouvido externo, o médio e o interno. Cada uma desempenha um papel crucial na audição, atuando como um sistema interconectado que transforma ondas sonoras em sinais que o cérebro pode interpretar. Começando pelo ouvido externo, encontramos a parte visível. A aurícula. Esta estrutura, com sua forma distintiva, não é apenas um adorno. Seu design ajuda a captar e direcionar as ondas sonoras para o canal auditivo. É pertinente analisar por que a forma da aurícula é como é. Sua curvatura e pregas permitem que certos sons se amplifiquem, enquanto outros se atenuam, o que ajuda a localizar a direção de uma fonte sonora. Este órgão já está fazendo seu trabalho antes que o som chegue à parte mais interna.
O canal auditivo, que se estende da aurícula até o tímpano, atua como um canal que conduz as ondas. Este trajeto não é apenas um tubo vazio. Seu revestimento está coberto de cera e pequenas pestanas chamadas cílios, que ajudam a capturar poeira e micro-organismos, protegendo as estruturas internas. É um lembrete de como a evolução dotou o corpo de defesas precisas. Ao chegar ao tímpano, uma membrana fina, mas resistente. As ondas sonoras provocam vibrações que são a porta de entrada para o ouvido médio. Aqui se encontra uma das maravilhas da biologia, os ossículos do ouvido. Conhecidos como martelo, bigorna e estribo, são os mais diminutos do corpo, mas seu impacto é monumental. Atuando como uma alavanca, amplificam as vibrações do tímpano e as transmitem ao ouvido interno. É pertinente analisar como é possível que algo tão pequeno possa ter um papel tão crucial. Seu design engenhoso maximiza a transferência de energia. Após essa amplificação, as vibrações chegam à janela oval, uma membrana que conecta o ouvido médio ao interno. Ali, a estrutura se transforma em um labirinto cheio de líquidos e células sensoriais. O ouvido interno abriga a cóclea, uma espiral que se assemelha a um caracol, onde ocorre a transdução do som. Em seu interior, encontram-se milhares de células ciliadas que respondem a diferentes frequências. Ao se moverem com o líquido, essas células convertem as vibrações em impulsos elétricos enviados ao cérebro através do nervo auditivo. É pertinente analisar como o cérebro pode diferenciar entre uma nota de piano e o canto de um pássaro. A resposta reside na forma como essas células são estimuladas por diferentes frequências, criando um código único que o cérebro pode interpretar. O processo de audição não termina aqui. O cérebro, um órgão extraordinariamente complexo, desempenha um papel crucial. Desde o momento em que são gerados na cóclea, esses impulsos viajam através do nervo auditivo em direção ao tronco encefálico e, em seguida, à córtex auditiva no lóbulo temporal. Aqui, o cérebro monta as informações, permitindo que reconheçamos melodias e identifiquemos vozes. A capacidade de distinguir entre um som e outro é resultado de um trabalho em equipe entre o ouvido e o cérebro. A anatomia do ouvido humano é um exemplo da maravilha da biologia, onde cada parte tem um propósito. O ouvido não apenas nos permite ouvir, nos conecta com o mundo e nos oferece a capacidade de experimentar a arte da música. À medida que aprofundamos nesta exploração, é notável considerar como este sistema biológico se encontra na interseção da ciência e da experiência humana. A música não é apenas som, é uma forma de comunicação que ressoa em nosso ser. No próximo capítulo, nos aprofundaremos na ciência por trás das ondas sonoras, explorando como essas vibrações se propagam e como sua interação com o ambiente influencia o que ouvimos. É pertinente analisar como as características físicas de um som afetam a maneira como o percebemos. A resposta nos levará a uma viagem através da física do som. As ondas sonoras são um fenômeno que permeia nossa vida, desde o canto de um pássaro até nossa canção favorita. É pertinente analisar como é possível que algo tão intangível como o som possa ser percebido e compreendido. Para responder a essa questão, é necessário explorar a física do som e o papel crucial que desempenham as ondas sonoras na interpretação auditiva. As ondas sonoras são vibrações que viajam através de um meio, seja ar, água ou sólidos. Quando um objeto vibra, como as cordas de um violão, gera pequenas compressões e rarefações no meio. Essas perturbações se deslocam em forma de ondas, levando energia sonora. A frequência dessas vibrações determina o tom. Sons de alta frequência, como o canto de um pássaro, se traduzem em notas agudas, enquanto frequências mais baixas, como o retumbar de um tambor, se tornam notas graves. A velocidade com que essas ondas se propagam varia conforme o meio. No ar, viajam a aproximadamente 343 metros por segundo a temperatura ambiente. Esse fenômeno físico não é apenas notável, mas também tem implicações práticas. Por exemplo, quando ouvimos uma conversa, a velocidade das ondas sonoras permite que o som chegue aos nossos ouvidos quase instantaneamente. Uma vez que as ondas sonoras alcançam nosso ouvido, o processo de percepção começa. A anatomia do ouvido, explorada no capítulo anterior, desempenha um papel fundamental. Primeiro, as ondas entram pelo canal auditivo e fazem vibrar o tímpano. Essa vibração é transmitida através dos pequenos ossos do ouvido médio, os ossículos, que amplificam o som. Finalmente, as vibrações chegam à cóclea, uma estrutura em forma de caracol no ouvido interno.
A cóclea é um órgão extraordinário. Seu design permite que as ondas sonoras se convertam em sinais elétricos. No interior da cóclea, as células ciliadas são responsáveis por essa conversão. Quando as ondas de som movem o líquido, as células ciliadas se deformam e geram impulsos elétricos. Esses impulsos viajam através do nervo auditivo em direção ao cérebro, onde são interpretados como sons. Esse processo não é apenas mecânico, também é um exemplo da complexidade da percepção humana. É pertinente analisar como sabemos que nosso cérebro interpreta esses impulsos de maneira que possamos reconhecer e desfrutar da música. A resposta reside na forma como nosso cérebro organiza e processa a informação. Cada som que ouvimos é uma mistura de diferentes frequências. A habilidade do cérebro para decompor essas frequências e reconhecer padrões é fundamental. Através de um processo chamado análise espectral, nosso cérebro pode identificar a tonalidade e o ritmo. É pertinente analisar o que acontece quando ouvimos algo familiar. Essas memórias podem desencadear emoções intensas, o que nos leva a explorar o vínculo entre a música e nossas experiências. A capacidade de reconhecer e desfrutar da música não é inata, se desenvolve ao longo de nossa vida. Desde que somos bebês, começamos a nos familiarizar com os sons. A exposição à música durante a infância pode influenciar nossa apreciação futura. Pesquisas demonstraram que a formação musical pode melhorar nossas habilidades auditivas. Debate-se por que algumas pessoas são mais sensíveis a certos estilos musicais. As diferenças na percepção musical podem estar vinculadas a fatores genéticos, assim como à experiência pessoal. Algumas pessoas podem ter uma maior sensibilidade às variações na frequência, o que lhes permite desfrutar de nuances sutis. Isso nos leva a perguntar se a música é uma linguagem universal ou se é influenciada por nossas experiências individuais. Em resumo, as ondas sonoras não são apenas a base da música, mas também o fio condutor que conecta nosso entorno com nossa percepção. Desde a vibração inicial até a interpretação em nosso cérebro, cada etapa é crucial. A ciência por trás das ondas sonoras é um reflexo de nossa capacidade de conectar com o mundo. Com essa compreensão, podemos adentrar no próximo capítulo, onde descobriremos como o cérebro transforma esses sinais em uma experiência musical rica. É pertinente analisar como é possível que algo tão abstrato como a música possa evocar uma gama tão ampla de emoções. Essa é a pergunta que nos espera em nossa próxima exploração. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. A exploração de como o cérebro humano interpreta a música revela uma complexa rede de processos cognitivos que vão além da simples percepção do som. Ao compreender como o cérebro consegue decifrar as melodias, ritmos e harmonias, podemos apreciar a profundidade da experiência musical. Continuando com a ideia da evolução da audição, é fundamental entender que, embora nossos ouvidos captem as ondas, é o cérebro quem lhes dá sentido. Desde o momento em que uma melodia começa a tocar, nosso cérebro se ativa de maneiras notáveis. Cada nota é analisada e cada ritmo é processado, tudo graças a uma série de interações neuronais. Quando ouvimos música, as ondas sonoras entram em nosso ouvido e se transformam em sinais elétricos que viajam através do nervo auditivo. Ali, diferentes regiões se ativam. A córtex auditiva, situada no lobo temporal, é a primeira a receber esses sinais. Sua função principal é identificar as características do som. No entanto, a experiência musical não se limita a essa área. À medida que a música avança, áreas relacionadas às emoções e à memória são envolvidas. É pertinente analisar por que certas canções podem evocar lembranças tão vívidas. Isso se deve à conexão entre a música e o sistema límbico, uma parte do cérebro que regula nossas emoções. Quando ouvimos uma melodia familiar, o hipocampo, envolvido na formação de memórias, se ativa, o que pode nos levar a reviver momentos passados. Isso explica por que uma simples canção pode nos transportar de volta a um verão da nossa infância. Além disso, a música tem a capacidade de ativar a córtex pré-frontal, responsável por funções cognitivas superiores como a tomada de decisões. Isso sugere que ouvir música não é apenas um prazer sensorial, mas também uma atividade que envolve nosso intelecto. A complexidade de uma sinfonia pode nos fazer refletir sobre a estrutura, enquanto um ritmo contagiante pode nos incitar a nos mover. Um aspecto notável da música é seu ritmo. A habilidade do cérebro para detectar padrões rítmicos é destacável.
Estudos demonstraram que até mesmo os bebês mostram preferência por ritmos que seguem padrões previsíveis. Essa capacidade de antecipar o que vem a seguir é fundamental para a nossa compreensão. A córtex motora, que controla o movimento, também desempenha um papel, já que quando ouvimos um ritmo, nosso cérebro se antecipa à ação. Essa sincronização entre som e movimento é uma parte essencial do porquê a música é tão poderosa. A música também atua como uma linguagem universal, mas sua interpretação varia de acordo com a cultura. Diferentes estilos musicais podem evocar emoções distintas, e isso se deve ao fato de que nosso cérebro associa certos sons a experiências específicas. Por exemplo, uma melodia suave pode trazer calma, enquanto uma peça enérgica pode estimular a alegria. As investigações demonstraram que a música pode ativar o sistema de recompensa do cérebro, liberando dopamina, um neurotransmissor associado ao prazer. Isso explica por que ouvir música pode ser tão gratificante. No entanto, nem todos os cérebros interpretam a música da mesma maneira. As diferenças individuais podem ser influenciadas por fatores como a educação musical prévia e a neuroplasticidade. A música pode ser uma ferramenta poderosa para o aprendizado, o que nos leva a questionar como pode ser utilizada para melhorar nossas vidas. A neurociência começou a explorar essas questões, revelando que a música não apenas pode ser um meio de expressão, mas também um recurso terapêutico. No próximo capítulo, aprofundaremos como a música funciona como uma linguagem universal, capaz de conectar as pessoas através das barreiras culturais. À medida que exploramos essa temática, descobriremos como a música pode influenciar nossas emoções e relacionamentos, destacando seu papel essencial na experiência humana. A música, ao longo da história, desempenhou um papel crucial, atuando como um fio condutor que une as pessoas, além das diferenças culturais e linguísticas. Neste capítulo, exploraremos como a música se ergue como uma verdadeira linguagem universal, capaz de comunicar emoções, contar histórias e conectar indivíduos de diversas partes do mundo. Desde tempos imemoriais, a música tem sido parte integral das cerimônias e celebrações de diferentes sociedades. Em cada canto do planeta, encontramos melodias e ritmos que, embora possam soar radicalmente diferentes, compartilham um propósito comum: o de expressar sentimentos e facilitar a interação social. É pertinente analisar por que certas canções podem evocar emoções, mesmo que não compreendamos a letra. Essa capacidade da música para transcender as palavras baseia-se em sua estrutura intrínseca e em como afeta nosso cérebro. Pesquisas em neurociência demonstraram que a música ativa diversas áreas do cérebro, incluindo aquelas relacionadas com as emoções e a memória. Por exemplo, um estudo do Dr. Daniel Levitin, neurocientista, sugere que a música pode provocar respostas emocionais semelhantes em pessoas de diferentes culturas. Isso significa que uma melodia pode gerar alegria ou tristeza, independentemente da língua do ouvinte. A música se torna, então, um meio que permite que as pessoas se sintam conectadas. Um claro exemplo dessa universalidade encontra-se nas canções de amor. Ao longo dos séculos, as baladas românticas surgiram em todas as culturas, desde o flamenco espanhol até o bolero mexicano. Embora as letras e estilos variem, a emoção por trás é universal. Isso sugere que há uma linguagem emocional que a música fala, uma que pode ser entendida por todos. O compositor britânico Edward Elgar disse que a música não tem fronteiras. Essa ideia ressoa na forma como a música tem sido utilizada para unir comunidades. A música também tem o poder de criar uma identidade compartilhada. Nas protestas e movimentos sociais, as canções se tornam hinos que galvanizam as massas, como ocorreu durante o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Canções como We Shall Overcome tornaram-se símbolos de esperança, unindo pessoas de diversas raças em uma causa comum. Aqui, a música se apresenta não apenas como uma arte, mas como uma ferramenta para a ação coletiva. À medida que exploramos a relação entre a música e a cultura, é interessante notar como diferentes tradições refletem seus contextos. A música indígena australiana, por exemplo, muitas vezes se baseia na conexão espiritual com a terra. Por outro lado, a música eletrônica contemporânea, com seu enfoque na tecnologia, criou novas formas de expressão que também transcendem limites geográficos. A música se torna, então, um espelho que reflete a diversidade humana, ao mesmo tempo que estabelece conexões. A artista sul-africana Miriam Makeba, conhecida por sua música que combina ritmos africanos com influências ocidentais,
utilizou sua voz para desafiar o sistema do apartheid. Seu legado demonstra como a música pode ser um veículo para a mudança social. Além disso, o fenômeno da música globalizada permitiu que gêneros de distintas culturas se fundissem. A fusão do reggae jamaicano com o hip-hop americano deu origem a uma rica variedade de sons. Essa interconexão nos leva a nos perguntar até que ponto a música pode influenciar a forma como nos percebemos e percebemos os outros. As colaborações entre artistas enriqueceram o panorama musical. O impacto da música como linguagem universal também se manifesta em como nos ajuda a nos comunicar sem palavras, em momentos de alegria ou tristeza. Muitas vezes recorremos à música para expressar o que não conseguimos articular. Em um casamento, a música alegra o ambiente. Em um funeral, as melodias podem oferecer consolo. É notável observar como, ao longo de nossa vida, a música se torna um fio condutor que tece experiências. Desde a canção de ninar que nos embala até o hino que ouvimos em momentos de triunfo, cada nota tem o poder de nos transportar. É pertinente analisar como é possível que algo tão intangível tenha um impacto tão profundo. A resposta reside em sua capacidade de ressoar com nossas emoções. À medida que seguimos explorando a relação entre a música e o cérebro, é essencial considerar o impacto que tem em nossas emoções e memórias. No próximo capítulo, nos aprofundaremos em como a música não apenas nos acompanha, mas também desempenha um papel crucial no desenvolvimento de nossas emoções e na construção da memória. A música se torna uma jornada que nos conecta conosco mesmos e com os outros. A música, mais do que uma simples arte, atua como um poderoso veículo emocional que nos conecta com experiências profundas. À medida que exploramos seu impacto, é crucial lembrar como o cérebro humano, esse complexo órgão que interpreta as ondas sonoras, também desempenha um papel fundamental em nossa esfera emocional. Ao final do capítulo anterior, discutimos como o cérebro traduz a música. Agora, nos aprofundaremos na forma como esses sons podem moldar nossos estados de ânimo. Desde tempos imemoriais, a música tem sido utilizada em rituais e celebrações. A conexão entre música e emoções é tão antiga quanto a humanidade. É pertinente analisar por que uma melodia específica pode nos comover ou por que uma canção favorita pode nos dar energia. Isso não é coincidência, é o resultado de uma complexa interação entre o som e nosso cérebro. Quando ouvimos música, diversas áreas do cérebro são ativadas. A amígdala, uma estrutura-chave no processamento emocional, responde aos acordes e ritmos, permitindo-nos sentir alegria ou tristeza. Pesquisas têm demonstrado que certos gêneros musicais podem induzir estados emocionais específicos. Por exemplo, uma sinfonia de Beethoven pode evocar uma profunda melancolia, enquanto uma peça de música pop energética pode nos fazer sentir entusiasmados. A música não apenas reflete nossas emoções, mas também as amplifica. O impacto da música em nosso bem-estar tem sido objeto de numerosos estudos. Um notável experimento da Universidade McGill, no Canadá, revelou que ouvir música pode desencadear a liberação de dopamina, um neurotransmissor associado ao prazer. Isso explica por que muitas pessoas recorrem à sua lista de reprodução favorita para aliviar o estresse. A música atua como um antídoto emocional, ajudando a regular nossas respostas psicológicas. Além disso, a música pode ser uma ferramenta poderosa na terapia emocional. A musicoterapia tem sido utilizada com sucesso para tratar condições como a depressão e a ansiedade. Através da criação e da escuta, os pacientes podem explorar e expressar sentimentos que muitas vezes são difíceis de verbalizar. A música se torna uma ponte para a cura. No entanto, nem todos experimentamos a música da mesma maneira. Fatores como a cultura e as experiências pessoais influenciam nossa percepção. Por exemplo, uma pessoa que cresceu em um ambiente onde a música folclórica era predominante pode sentir uma conexão mais forte com essa música. Isso levanta uma pergunta: como nossa história pessoal influencia nossa relação com a música? A neurociência também começou a desvendar o mistério por trás das emoções musicais. Estudos de ressonância magnética têm demonstrado que a música ativa áreas do cérebro envolvidas na memória, o que sugere que nossas reações emocionais podem estar entrelaçadas com lembranças passadas. Assim, uma simples melodia pode nos transportar a um momento específico. A música não apenas afeta nossas emoções individuais, também tem a capacidade de unir as comunidades. Em concertos e festivais, os grupos experimentam uma conexão emocional coletiva.
Esse fenômeno, conhecido como experiência compartilhada, ressalta o papel fundamental da música na coesão social. A música pode atuar como um símbolo de identidade, unindo pessoas de diferentes origens. Além disso, a música tem o poder de influenciar nossas decisões. A pesquisa demonstrou que o tipo de música em um restaurante pode afetar nossas escolhas alimentares. Isso se deve ao fato de que a música pode alterar nosso estado de ânimo. É pertinente analisar como uma melodia suave pode fazer com que um jantar se sinta mais romântico, enquanto uma peça enérgica pode animar uma festa. À medida que a ciência continua explorando a relação entre a música e as emoções, surgem novas perguntas sobre seu impacto a longo prazo na saúde mental. A música poderia ser uma ferramenta eficaz na prevenção de transtornos psicológicos, e é possível que no futuro vejamos um maior reconhecimento de seu valor terapêutico. A jornada da música em nosso cérebro é interminável. Cada nota tem o potencial de ressoar em nosso ser, provocando respostas que transcendem o tempo. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, exploraremos como a música se entrelaça com a memória, lembrando-nos de que os momentos mais significativos de nossas vidas estão acompanhados de uma trilha sonora única. A música não é apenas uma experiência sensorial, também atua como um potente ativador de memórias. Muitas vezes, uma melodia pode nos transportar a um momento específico, evocando emoções e detalhes que acreditávamos esquecidos. Esse fenômeno é uma área notável de estudo, onde a interseção entre a música, a memória e o cérebro se torna um campo fértil para a pesquisa. A relação entre música e memória se revela particularmente na neurociência. Pesquisas demonstraram que ouvir música pode provocar a ativação de redes neuronais relacionadas à memória. Por exemplo, quando uma pessoa ouve uma canção que apreciou em sua juventude, seu cérebro pode reviver não apenas a música, mas também as emoções e memórias associadas. Isso se deve ao fato de que a música ativa áreas do cérebro envolvidas na memória autobiográfica, como o hipocampo e o córtex pré-frontal. É pertinente analisar o que faz com que a música tenha tal poder evocador. Uma das chaves reside na forma como nossos cérebros processam os estímulos. A música é uma combinação complexa de ritmo, melodia e harmonia, e cada elemento pode estar conectado a experiências passadas. A pesquisa da doutora Elizabeth Margulis sugere que a repetição de padrões musicais em nossas vidas faz com que certos fragmentos se fortaleçam em nossa memória. Quando ouvimos uma canção familiar, as conexões neuronais previamente estabelecidas são ativadas. A música também se entrelaça com as emoções, o que reforça a memória. A teoria da valência emocional sugere que as memórias associadas a emoções intensas são mais fáceis de recuperar. Um caso comum são as canções que evocam nostalgia. Podem nos lembrar de um primeiro amor ou de um momento de perda. Assim, o impacto emocional de uma melodia pode intensificar a marca que deixa em nossa memória. Além disso, a música pode ser uma ferramenta poderosa no tratamento de distúrbios de memória, como o Alzheimer. Existem casos documentados onde pacientes com perda de memória foram capazes de recordar informações pessoais quando lhes é apresentada a música de sua juventude. Isso se deve ao fato de que, embora algumas funções cognitivas possam se deteriorar, o processamento musical parece estar mais intacto. A música atua como uma âncora que pode ajudar a reconectar com a identidade. Esse fenômeno também pode ser observado no contexto da música em grupo. Assistir a um concerto pode gerar uma experiência coletiva intensa, onde as memórias compartilhadas se entrelaçam. A sincronização e a vibração do som criam uma ressonância emocional significativa. É pertinente analisar como uma simples canção pode unir pessoas de diferentes gerações. A resposta reside na universalidade da música e seu poder para evocar memórias compartilhadas. No entanto, nem todas as memórias evocadas pela música são positivas. Algumas melodias podem trazer à mente experiências difíceis. Isso levanta questões sobre o papel da música no luto e na cura. A música tem a capacidade de nos acompanhar em momentos de tristeza, atuando como um meio para processar nossas emoções. É pertinente analisar como podemos, então, utilizar essa poderosa ferramenta para enfrentar nossas experiências. A composição musical em si pode ser um reflexo das memórias do compositor. Cada nota pode estar impregnada de suas vivências e emoções. Nesse sentido, a música se torna um veículo para a expressão da memória, permitindo que os artistas contem histórias. As composições podem funcionar como cápsulas do tempo, levando fragmentos de vida.
A memória, em sua essência, é um processo dinâmico. Cada vez que lembramos de um evento musical, o fazemos através do prisma de nossa experiência presente, o que pode alterar a forma como o recordamos. Assim, a música não apenas evoca memórias, também pode transformá-las, nos dando a oportunidade de reinterpretar nosso passado. É pertinente analisar como isso influencia nossa identidade. À medida que avançamos, é fundamental considerar como essa interconexão pode ser aplicada em contextos práticos. A neurociência da música e da memória não apenas nos ajuda a entender melhor nossos cérebros, mas também oferece ferramentas para melhorar o bem-estar emocional. A música pode ser utilizada em terapias para estimular a memória. A próxima etapa nos levará a adentrar na neurociência da criatividade musical. Aqui exploraremos como o cérebro não apenas responde à música, mas também a cria. É pertinente analisar o que acontece em nosso cérebro quando nos mergulhamos no processo criativo e como se entrelaçam a memória e a criatividade. Assim, a música, a memória e a criatividade se tornam 3 elementos inseparáveis. A criatividade musical é uma das facetas mais notáveis da mente humana. No contexto do que exploramos, a capacidade de gerar música vai além da mera interpretação. É um processo cognitivo complexo que envolve múltiplas áreas do cérebro e desempenhou um papel vital na evolução de nossa espécie. É pertinente analisar como nosso cérebro consegue criar algo tão abstrato e emotivo como uma melodia. A neurociência começou a desvendar esse mistério, revelando que a criatividade musical não é uma característica única, mas uma habilidade que todos possuímos em diversos graus. O cérebro humano está preparado para a criatividade e sua estrutura é projetada para permitir a conexão de ideias de formas inovadoras. Pesquisas em neurociência cognitiva mostraram que a criatividade se origina na interação entre várias regiões, incluindo o córtex pré-frontal, o lóbulo temporal e o sistema límbico. Cada área tem um papel específico. O córtex pré-frontal, associado ao planejamento, atua como um diretor no processo criativo. É nesta zona que as ideias iniciais são geradas. Mas em vez de trabalhar isoladamente, essas ideias devem ser alimentadas por emoções e memórias, processadas pelo sistema límbico. Esse entrelaçamento de emoções e pensamentos é o que confere à música seu poder. É pertinente analisar por que certas melodias evocam memórias tão vívidas. A resposta reside nessa fusão. O lóbulo temporal também desempenha um papel fundamental. Além de ser crucial para a percepção auditiva, está envolvido no processamento de padrões e ritmos. É aqui que o cérebro analisa e reconhece as estruturas musicais, permitindo que os músicos improvisem ou compõem. A habilidade de improvisar é uma forma de criatividade que se manifesta no momento. Os grandes músicos de jazz, por exemplo, não apenas repetem padrões, criam variações no ato, algo que requer uma conexão profunda. A criatividade musical não é apenas um produto do indivíduo. Em nossa evolução, a arte de criar música serviu como um poderoso meio de comunicação e coesão social. O antropólogo John Blacking argumentou que a música é uma habilidade que atua como um meio para criar e manter a coesão. Em tempos pré-históricos, os grupos humanos teriam utilizado a música para fortalecer a cooperação. Essa função social ressoa hoje, onde a música continua sendo um veículo para a conexão. É pertinente analisar o que ocorre no cérebro de um músico quando ele cria. Um estudo do neurocientista Alan Brown e seus colegas mostrou que, durante a criação musical, os músicos experimentam um aumento na atividade do córtex pré-frontal e uma diminuição na atividade da rede neural padrão, associada à autorreflexão. Isso sugere que, ao criar, os músicos se imergem em um estado de fluxo, onde a autocrítica se dissipa. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar, também desempenha um papel importante. Através da prática constante, os músicos podem fortalecer as conexões neuronais que facilitam a improvisação. A experiência musical, tanto na formação quanto na interpretação, reconfigura o cérebro. Isso não se aplica apenas aos profissionais. Até mesmo aqueles que gostam de tocar um instrumento podem experimentar benefícios cognitivos. Embora a criatividade musical possa parecer um fenômeno exclusivo, tem implicações mais amplas. A capacidade de criar música está conectada a outras formas de criatividade, como a escrita ou a resolução de problemas. A interseção nos convida a refletir sobre como estimulamos essa habilidade. É pertinente analisar como a integração da música em nossas rotinas poderia enriquecer nossa própria criatividade.
À medida que exploramos os ambientes em que emergem a música e a criatividade, também é essencial considerar o impacto na saúde mental. A música não é apenas uma ferramenta para a expressão, mas também demonstrou ter efeitos terapêuticos. No próximo capítulo, nos aprofundaremos no papel que a música desempenha na neuroreabilitação, examinando como pode ser um caminho poderoso para a recuperação. A conexão entre música, cérebro e saúde é um campo em expansão que promete nos revelar mais sobre a natureza humana. A música, além de ser uma arte, demonstrou possuir um poder extraordinário sobre o cérebro, especialmente em contextos de reabilitação. No capítulo anterior, exploramos como o cérebro interpreta as melodias, mas agora nos concentraremos em um aspecto essencial: como esses elementos musicais podem ser utilizados como ferramentas eficazes na recuperação de funções cerebrais danificadas. A neuroreabilitação é um campo em crescimento que busca restaurar e melhorar as capacidades cognitivas e motoras após lesões cerebrais. Nesse contexto, a música se tornou um aliado inestimável. Desde a década de 1980, estudos demonstraram que a música pode facilitar a recuperação de pacientes, ajudando a reeducar o cérebro e promover a plasticidade neuronal. Um caso notável é o de um paciente que sofreu um acidente vascular cerebral e perdeu a capacidade de falar. Através de uma abordagem chamada musicoterapia, ele foi exposto a canções familiares. A musicoterapia não apenas ajudou a reativar suas habilidades linguísticas, mas também permitiu que o paciente começasse a formar frases. Isso ocorre porque, ao ouvir música, áreas do cérebro são ativadas que, embora não estejam diretamente relacionadas à linguagem, podem contribuir para a recuperação. A musicoterapia se baseia na premissa de que a música ativa múltiplas áreas do cérebro. Um estudo do Dr. Michael Thout, na Universidade Estadual do Colorado, revelou que a música tem o poder de reorganizar as conexões neuronais. Esse fenômeno é evidente em pacientes com afasia, uma condição que afeta a comunicação. A música parece oferecer um caminho alternativo para que o cérebro restabeleça conexões. É pertinente analisar como a música atua no cérebro. Quando ouvimos uma melodia, não apenas percebemos sons, estamos ativando regiões como o córtex auditivo e o sistema límbico. Cada setor desempenha um papel crucial em como processamos emoções e memórias. Essa rede de interconexões permite que a música não apenas estimule a memória, mas também desperte emoções que podem ser catalisadores. Um exemplo mais específico é observado na reabilitação de pacientes com dano cerebral traumático. A terapia com música rítmica mostrou resultados positivos na melhoria da coordenação motora. Através de exercícios que incorporam o ritmo, os pacientes podem treinar seus movimentos de maneira mais natural. A sincronização com a música proporciona uma estrutura que facilita a repetição, algo vital. Os cientistas descobriram que o uso de ritmos pode ajudar a melhorar a marcha. A música também tem sido utilizada na reabilitação de pacientes com doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. Aqui, a música atua como uma âncora emocional, despertando memórias. Observou-se que pacientes que mal conseguem lembrar nomes podem cantarolar canções de sua juventude. Esse fenômeno sugere que a música está profundamente enraizada em nossa memória emocional, permitindo recuperar aspectos da identidade. Além disso, a música em si pode ser uma ferramenta poderosa para melhorar o estado de ânimo. A produção de dopamina, um neurotransmissor associado ao prazer, aumenta ao ouvir música. Essa resposta química pode ser especialmente benéfica para aqueles que passam por processos de reabilitação, onde o estado emocional desempenha um papel crucial. Ao considerar esses exemplos, surge uma pergunta: pode a música ser uma solução acessível e eficaz para todos? A resposta parece afirmativa, embora seja importante reconhecer que a eficácia pode variar. A personalização das intervenções é fundamental. Nem todos respondem da mesma maneira, e por isso os terapeutas trabalham em colaboração com os pacientes para encontrar a música que ressoe com eles. O potencial da música na neuroreabilitação é respaldado por uma quantidade crescente de pesquisas, mas ainda há muito a descobrir. À medida que a ciência avança, também avança nossa compreensão de como a música pode influenciar o cérebro e se integrar em práticas clínicas. Enquanto nos aprofundamos no próximo capítulo, exploraremos os distúrbios da percepção musical, um fenômeno que revela ainda mais a complexidade da relação entre música e cérebro. É pertinente analisar o que acontece em nossa mente quando não conseguimos interpretar corretamente os sons.
A resposta pode nos oferecer uma nova perspectiva. A música é uma experiência profundamente humana, uma forma de expressão que transcende a palavra. No entanto, nem todos experimentam a música da mesma maneira. Neste capítulo, exploraremos como certos transtornos neurológicos podem afetar a percepção e a interpretação musical, revelando a complexidade de nossas capacidades auditivas. Recentemente, começou-se a entender que a música não é apenas uma arte, mas também um fenômeno neurológico. Quando ouvimos uma melodia, nosso cérebro não apenas responde às notas, também processa ritmos e emoções. É pertinente analisar o que acontece quando esse sistema é alterado. Existem condições que podem distorcer como ouvimos e entendemos a música. Um transtorno que tem chamado a atenção é a amusia, uma condição que afeta a capacidade de reconhecer melodias e ritmos. As pessoas com amusia podem ter dificuldades para identificar uma canção familiar. Esse transtorno pode ser congênito ou adquirido após uma lesão cerebral. No caso da amusia adquirida, observou-se que certas áreas do cérebro, como a área de Broca, relacionada à linguagem, também desempenham um papel no processamento musical. É pertinente analisar por que algumas pessoas parecem ter um senso musical inato, enquanto outras lutam para acompanhar o ritmo. A resposta pode residir na estrutura e função de seus cérebros. Pesquisas demonstraram que as diferenças na conectividade neural podem influenciar a capacidade musical. Assim, a amusia não é simplesmente uma questão de falta de talento, mas um reflexo de como o cérebro processa a música. Outro transtorno interessante é a misofonia, que se caracteriza por uma reação emocional intensa a sons específicos. Em pessoas com misofonia, ruídos como o estalo de uma caneta podem desencadear uma resposta de aversão. Esse fenômeno destaca a complexa interação entre a música, o som e nossas emoções. A misofonia não apenas afeta a forma como os sons são percebidos, mas também como são interpretados. Aqueles que a sofrem podem experimentar a música de uma maneira distorcida. Os transtornos da percepção musical também podem se manifestar na pitch prosódia, a habilidade de interpretar a entonação na fala. Isso é notável em algumas formas de afasia, onde a capacidade de entender a linguagem é comprometida, mas a musicalidade da fala permanece intacta. Aqui, a música e a linguagem se entrelaçam, sugerindo que ambos compartilham rotas neuronais semelhantes. Isso levanta uma pergunta: pode a música ser uma via de reabilitação para aqueles que enfrentam dificuldades na comunicação? A Peter Schuppel. Surdez tonal. Embora menos comum, também é um fenômeno que merece atenção. As pessoas que padecem desse transtorno podem ouvir sons, mas não conseguem compreender nem desfrutar da música. Esse tipo de surdez pode ser desconcertante, uma vez que a música é uma parte integral da experiência humana. Estudos mostraram que danos em certas áreas do cérebro podem levar à incapacidade de processar a música, apesar da audição intacta. Assim, exploramos como a conexão entre o ouvido e o cérebro se torna um fio delicado. O que? Tinnitus, conhecido como acufeno, é outro transtorno que modifica a experiência musical. As pessoas com tinnitus frequentemente ouvem ruídos constantes, o que pode dificultar a apreciação da música. Esse fenômeno ilustra como a percepção musical pode ser perturbada pela saúde auditiva, mostrando que a música não é apenas produzida pelo som, mas também depende da clareza com que nosso cérebro pode interpretá-la. É fundamental destacar que, através da neuroplasticidade, o cérebro tem a capacidade de se adaptar. Isso oferece esperança àqueles que padecem de transtornos da percepção musical. A música tem sido utilizada em terapias para melhorar a comunicação e a memória. A natureza adaptável do cérebro sugere que, embora alguns transtornos possam dificultar a apreciação musical, a música pode, por sua vez, ser uma ferramenta poderosa para a reabilitação. No final, os transtornos da percepção musical nos levam a questionar nossa compreensão da música como uma experiência universal. Cada um de nós vive a música de maneira única, influenciada por nossas capacidades neurológicas. A ciência continua desvendando os mistérios do cérebro, revelando como a música e nossas emoções se entrelaçam. À medida que exploramos as maravilhas da música, é natural perguntar sobre os extremos da percepção. É pertinente analisar o que é o ouvido absoluto e como se compara à experiência de quem luta para captar as diferenças tonais.
No próximo capítulo, nos aprofundaremos nesse fenômeno, desmembrando as capacidades extraordinárias daqueles que podem identificar notas com uma precisão surpreendente. O ouvido humano é um instrumento notável, capaz de captar uma ampla gama de frequências. No entanto, existe um fenômeno que se destaca entre as habilidades auditivas: o ouvido absoluto. Essa capacidade singular permite a quem a possui identificar notas musicais sem necessidade de referências externas. Imagine poder ouvir uma melodia e, sem pensar, nomear cada nota. Para alguns, essa habilidade é um presente. Para outros, uma questão profunda que convida à exploração científica. O ouvido absoluto, também conhecido como ouvido perfeito, é muito mais do que uma simples habilidade. Estima-se que apenas entre 1 e 3% da população mundial o possui. É pertinente analisar o que faz com que essas pessoas sejam diferentes. A resposta está na neurobiologia. Estudos recentes começaram a desvendar como as estruturas cerebrais e as conexões neuronais podem influenciar essa capacidade extraordinária. Pesquisas mostraram que as pessoas com ouvido absoluto apresentam diferenças na anatomia do cérebro. Um estudo do Dr. Robert Zatorre e sua equipe na Universidade McGill revelou que essas pessoas têm um volume maior em certas áreas do cérebro, como o giro supramarginal e o giro temporal superior, que estão envolvidos no processamento auditivo. Isso sugere que o ouvido absoluto pode não ser apenas uma questão de treinamento, mas também de predisposição genética e desenvolvimento cerebral precoce. Os cientistas exploraram como a exposição precoce à música pode influenciar o desenvolvimento do ouvido absoluto. Um estudo publicado na revista Cognitive Science mostrou que crianças que começam a receber instrução musical antes dos 6 anos têm mais chances de desenvolver essa habilidade. É pertinente analisar por que essa janela precoce é tão crucial. Durante os primeiros anos, o cérebro é extremamente plástico, o que significa que está em um estado ótimo para aprender. A prática musical nessa fase pode reforçar circuitos neuronais específicos. Apesar de o ouvido absoluto parecer um dom excepcional, não está isento de desafios. A vida de quem o possui pode ser marcada por uma percepção aguçada que os torna mais sensíveis às dissonâncias. Para alguns, isso pode resultar em uma experiência auditiva mais rica, enquanto para outros pode ser um fardo que interfere no prazer. É pertinente analisar a experiência de ouvir uma canção e que alguém comente sobre um desafino. Para quem tem ouvido absoluto, essa experiência pode ser uma constante. Além disso, o ouvido absoluto levanta questões sobre a natureza do talento musical. Debate-se se essa habilidade é inata ou se pode ser desenvolvida com o tempo. Alguns especialistas sugerem que, embora a predisposição genética desempenhe um papel importante, o treinamento é igualmente essencial. Nesse sentido, o ouvido absoluto pode ser um exemplo de como a genética e o ambiente interagem para moldar nossas capacidades. No entanto, nem todos os músicos precisam do ouvido absoluto para ter sucesso. Muitos operam com um ouvido relativo, que lhes permite identificar intervalos e acordes em relação a uma nota de referência. Esse tipo de ouvido é mais comum e pode ser desenvolvido por meio da prática. A diversidade de habilidades auditivas reflete a complexidade do cérebro humano. A fascinação pelo ouvido absoluto também levou à exploração de sua aplicação além da música. Alguns pesquisadores começaram a investigar como essa habilidade pode influenciar a percepção do som em outras áreas, como a linguística. A capacidade de distinguir tons pode oferecer vantagens na aquisição de novas línguas, onde os sons e as inflexões são cruciais. À medida que aprofundamos nosso entendimento do ouvido absoluto, torna-se evidente que essa habilidade é apenas uma pequena parte de um notável quebra-cabeça. As diferenças na estrutura cerebral e a influência da prática musical são apenas alguns dos elementos que contribuem. A pesquisa continua e cada nova descoberta nos aproxima de compreender como o cérebro interpreta e se conecta com a música. Enquanto exploramos essas conexões, é importante considerar o impacto da música no desenvolvimento infantil. Um tema que abordaremos no próximo capítulo. A interação entre a música e a aprendizagem precoce pode oferecer uma perspectiva valiosa sobre como fomentamos o desenvolvimento de habilidades como o ouvido absoluto. Assim, a jornada pelo notável mundo da música e do cérebro humano continua seu curso. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. A música, em sua forma mais pura, tem sido uma companheira constante na vida humana.
e seus efeitos são especialmente notáveis durante o desenvolvimento infantil. A exposição precoce à música não apenas deleita os ouvidos dos mais jovens, mas também desempenha um papel crucial em seu desenvolvimento cognitivo e emocional. À medida que exploramos essa temática, podemos nos perguntar como a música influencia o crescimento de uma criança. Desde que um feto começa a desenvolver o sentido da audição, a música começa a ter um impacto. Estudos têm demonstrado que os bebês são capazes de reconhecer melodias que ouviram no ventre materno. Esse primeiro contato não é trivial. Sugere-se que fomenta a capacidade de diferenciação auditiva e pode influenciar seu desenvolvimento emocional. É pertinente analisar o que inspira esses pequenos seres humanos. A música oferece um arrulho que pode ser reconfortante, ajudando a estabelecer uma conexão emocional. À medida que as crianças crescem, a música se torna uma ferramenta poderosa para o aprendizado. Pesquisas têm mostrado que a exposição a atividades musicais pode melhorar habilidades como a linguagem. Por exemplo, as crianças que participam de aulas de música costumam mostrar um maior desenvolvimento em habilidades linguísticas. Isso pode ser devido ao fato de que a música e a linguagem compartilham certas estruturas cognitivas. Desde a entonação até o ritmo, ambos os campos estão entrelaçados no cérebro. É pertinente analisar como uma simples melodia poderia estar ajudando as crianças a se expressarem melhor. Mas os benefícios da música vão além. A música também desempenha um papel essencial no desenvolvimento emocional. Através da música, as crianças podem explorar e expressar uma ampla gama de emoções. Ouvir ou criar música lhes permite processar sentimentos que podem ser difíceis de comunicar. A musicoterapia, por exemplo, tem sido utilizada com sucesso para ajudar crianças em situações de trauma, proporcionando-lhes um meio seguro. Assim, a música se torna uma linguagem emocional. Além disso, a música fomenta a socialização. Participar de atividades musicais em grupo, como corais, não apenas desenvolve habilidades musicais, mas também ensina sobre o trabalho em equipe. A música atua como uma ponte que une as pessoas. E em um ambiente grupal, as crianças aprendem a colaborar. Esse senso de comunidade é fundamental para seu desenvolvimento social. A pergunta que surge então é: como podemos maximizar o impacto positivo da música? A resposta reside na qualidade e quantidade da exposição. Estudos têm sugerido que as crianças com acesso constante à música tendem a desenvolver habilidades mais robustas. Portanto, facilitar um ambiente musical rico pode ser uma ferramenta inestimável. Investir tempo em tocar instrumentos ou simplesmente ouvir diferentes gêneros pode proporcionar múltiplos benefícios. No entanto, é importante abordar a música com um enfoque equilibrado. A exposição excessiva ou inadequada também pode ter efeitos adversos. É fundamental que os adultos selecionem cuidadosamente as experiências musicais. A música deveria ser um meio de exploração e prazer, não um fardo. À medida que continuamos nossa exploração, é essencial considerar o papel da plasticidade cerebral. O cérebro infantil é incrivelmente receptivo, o que significa que as experiências musicais podem ter um efeito duradouro em sua estrutura. A música não apenas estimula o desenvolvimento neuronal, mas também pode ajudar a fortalecer conexões sinápticas, facilitando o aprendizado. Assim, a música não pode ser apenas um passatempo, mas um pilar na construção do cérebro. O desenvolvimento infantil é uma jornada complexa e a música é uma parte integral. Desde a estimulação precoce até as experiências compartilhadas, a música acompanha as crianças. Através da música, é oferecido não apenas um meio de expressão, mas também ferramentas que apoiam seu progresso. Nesse sentido, o futuro da música e sua interação com o cérebro se apresenta cheio de possibilidades. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, consideraremos como a música influencia a plasticidade cerebral. É pertinente analisar que mudanças ocorrem no cérebro e se a música poderia ser a chave para desbloquear o potencial humano. A jornada continua. A música, como exploramos, não é apenas uma forma de arte, mas também um fenômeno que tem um profundo impacto em nossa biologia. Neste capítulo, nos concentraremos na plasticidade cerebral, um conceito fundamental que explica como nossas experiências, incluindo a música, podem moldar a estrutura e a função de nosso cérebro ao longo da vida. A plasticidade cerebral refere-se à capacidade do cérebro de se adaptar e se reorganizar em resposta a novas experiências, aprendizado ou danos. Esse fenômeno é crucial no desenvolvimento humano, mas também se manifesta na vida adulta.
demonstrando que nossos cérebros não são estruturas fixas, mas sistemas dinâmicos. É pertinente analisar como é possível que aprender a tocar um instrumento possa mudar a forma como nosso cérebro funciona. Os estudos mostraram que a prática musical intensiva pode levar a mudanças significativas na estrutura do cérebro. Por exemplo, um estudo da neurocientista Dra. Virginia Penhune e sua equipe demonstrou que os músicos, em comparação com os não músicos, apresentam um maior volume de matéria cinza em áreas relacionadas à coordenação motora e à audição. Essas mudanças não são apenas superficiais. A música pode reforçar as conexões neuronais, criando redes mais eficientes. Quando os músicos praticam, seu cérebro não está apenas lembrando notas, está formando novas conexões sinápticas. Cada vez que um músico enfrenta um novo desafio, seu cérebro responde formando novas sinapses. Esse processo de sinaptogênese, a criação de novas conexões entre neurônios, é um claro exemplo de como a música pode influenciar a plasticidade. Além disso, a música não afeta apenas os músicos. Em um estudo publicado na revista Neuropsicologia, foi encontrado que até mesmo ouvir música pode induzir mudanças. Os pesquisadores observaram que os ouvintes regulares de música mostraram um aumento na matéria branca em áreas associadas à comunicação entre diferentes regiões. Essa descoberta sugere que a exposição à música pode ser benéfica, não apenas para aqueles que a criam, mas também para aqueles que a desfrutam. A plasticidade cerebral é especialmente relevante na neuroreabilitação. Pacientes que sofreram lesões cerebrais frequentemente experimentam dificuldades. No entanto, a música pode desempenhar um papel crucial. A musicoterapia se tornou uma ferramenta valiosa, ajudando os pacientes a recuperar habilidades por meio da estimulação musical. Isso se deve ao fato de que a música pode ativar áreas do cérebro que, de outra forma, poderiam permanecer inativas. Além da reabilitação, a música também pode ser uma poderosa ferramenta no desenvolvimento infantil. Desde uma idade precoce, a exposição à música está associada a benefícios cognitivos, como o desenvolvimento da linguagem. A música fomenta o aprendizado por meio do jogo, o que estimula a plasticidade cerebral. É pertinente analisar como uma simples canção pode captar a atenção de uma criança e facilitar o aprendizado. Outro aspecto notável da plasticidade cerebral é sua relação com a idade. À medida que envelhecemos, o cérebro tende a perder algumas capacidades plásticas. No entanto, a música pode ajudar a combater esse efeito. Pesquisas demonstraram que os adultos mais velhos que participam de atividades musicais podem manter uma maior agilidade cognitiva. Essa evidência sugere que nunca é tarde demais para experimentar os benefícios. A plasticidade cerebral também se reflete na forma como a música pode evocar emoções. A neurociência demonstrou que a música ativa diversas áreas do cérebro, incluindo aquelas que processam a recompensa, como o núcleo accumbens e a amígdala. Quando ouvimos uma melodia que gostamos, nossos cérebros liberam dopamina, um neurotransmissor associado ao prazer. Esse fenômeno não apenas ressalta o poder emocional da música, mas também mostra como a plasticidade pode influenciar nossa percepção. A interconexão entre a música e a plasticidade cerebral nos leva a refletir sobre o potencial que a música possui. Seja através da prática de um instrumento ou simplesmente desfrutando de nossas canções favoritas, a música se torna um meio poderoso para fomentar o crescimento do cérebro. À medida que exploramos o futuro da música, é inevitável nos perguntarmos como a tecnologia influenciará. No próximo capítulo, abordaremos a interseção entre a tecnologia e a música, analisando como essas ferramentas estão moldando não apenas a maneira como criamos, mas também como poderiam continuar impactando a plasticidade. É pertinente analisar se estamos preparados para um novo capítulo na evolução de nossas capacidades. A música, essa arte que acompanhou a humanidade, está passando por uma transformação radical graças aos avanços tecnológicos. Desde os primeiros instrumentos até os sintetizadores digitais e as plataformas de streaming. A forma como criamos, compartilhamos e percebemos a música está em constante evolução. É pertinente analisar como essas inovações influenciam nossa experiência musical e o cérebro humano. Em primeiro lugar, é essencial entender que a tecnologia não apenas mudou a maneira como se produz música, mas também ampliou as possibilidades criativas. A música digital democratizou a criação, permitindo que pessoas de diversas origens acessem ferramentas antes reservadas para poucos. Programas como Ableton Live e Logic Pro tornaram a produção musical acessível para qualquer um com um computador.
Isso não apenas transformou a indústria, mas também deu voz a novos gêneros e estilos. À medida que os artistas exploram essas novas ferramentas, surgem novas perguntas. Debate-se se a tecnologia pode mudar nossa percepção da música. Estudos indicam que o uso de software de criação pode influenciar as decisões criativas. Por exemplo, um compositor que utiliza uma biblioteca de sons eletrônicos pode ser levado a criar melodias que não teriam surgido ao tocar um instrumento clássico. Essa interseção entre o digital e o analógico levanta questionamentos sobre a identidade musical e a autenticidade. A inteligência artificial também começou a desempenhar um papel crucial. Os algoritmos são capazes de analisar padrões em grandes volumes de dados musicais, gerando composições que imitam diferentes estilos. Projetos como o MuseNet da OpenAI demonstraram que as máquinas podem compor peças surpreendentemente complexas. No entanto, surge uma pergunta fundamental. Pode uma máquina entender a emoção por trás da música? Embora os algoritmos possam replicar estruturas, a conexão emocional que os humanos experimentam continua sendo única. Por outro lado, a tecnologia também revolucionou a forma como experimentamos a música. A realidade virtual e a realidade aumentada estão começando a oferecer experiências imersivas que transformam nossa percepção. Imagine assistir a um concerto em um ambiente virtual onde você pode interagir com outros, sentindo a música de uma maneira completamente nova. Esse tipo de experiência não apenas desafia as limitações físicas, mas também nos faz questionar a essência do que significa assistir a um concerto. Além disso, plataformas de streaming como Spotify e Apple Music mudaram a maneira como consumimos música. Hoje, está disponível ao alcance de um clique, o que levou a uma mudança em nossos hábitos. É pertinente analisar como as listas de reprodução personalizadas nos sugerem canções que talvez nunca teríamos descoberto. Esse acesso sem precedentes democratizou a música, ao mesmo tempo que levanta questões sobre a qualidade de nossa experiência. As tecnologias de áudio também avançaram significativamente. Os sistemas de som envolvente e as técnicas de gravação espacial permitiram uma experiência auditiva mais rica. As pesquisas em psicoacústica revelaram como nossos cérebros processam diferentes frequências e como isso afeta nossas emoções. A música não se limita mais a ser uma experiência unidimensional, pode nos transportar a outro lugar. No entanto, à medida que avançamos para um futuro onde a tecnologia desempenha um papel cada vez mais central, é fundamental refletir sobre suas implicações. É pertinente analisar o que significa ser um músico em um mundo onde as máquinas podem compor e se perderemos a conexão humana que torna a música tão especial. A resposta não é simples. Embora a tecnologia possa mudar a forma como criamos e experimentamos, a essência da música como meio de expressão emocional provavelmente perdurará. Ao olhar para o futuro, é evidente que a música continuará evoluindo em sincronia com os avanços tecnológicos. Desde a inteligência artificial que compõe até as plataformas que distribuem, a música do futuro estará profundamente entrelaçada com a tecnologia. Essa relação, longe de ser uma simples mudança, levanta uma nova forma de entender como nos conectamos. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, exploraremos como a inteligência artificial está redefinindo a composição musical e o papel que desempenhará na criação de melodias no futuro. A interseção entre a música e a tecnologia se torna cada vez mais notável e nos convida a questionar e refletir sobre o que está por vir. A música, em sua essência, tem sido um elemento central na cultura humana. Desde os ritmos dos tambores ancestrais até as sofisticadas composições orquestrais, a criação musical sempre foi um reflexo da capacidade humana para inovar. Mas com a chegada da inteligência artificial, nos encontramos em um cruzamento onde a maneira como concebemos e criamos música está passando por uma transformação radical. A inteligência artificial, um termo que abrange tecnologias que imitam processos cognitivos, começou a influenciar a composição musical de maneiras que antes pareciam de ficção científica. É pertinente analisar como seria uma sinfonia criada por uma máquina e se uma inteligência artificial pode captar a sutileza emocional de uma melodia. À medida que avançamos, exploraremos como essas tecnologias estão mudando a paisagem da música, assim como as implicações que isso traz. Desde o desenvolvimento de algoritmos que podem analisar padrões na música existente até a criação de programas que geram novas composições, a inteligência artificial tem se mostrado uma ferramenta poderosa. Um dos exemplos mais destacados é o MuseNet da OpenAI, capaz de compor música em uma variedade de estilos.
Esse tipo de tecnologia não apenas pode imitar mestres como Bach ou Beethoven, mas também pode fundir estilos. Debate-se até que ponto isso é arte, e se a música gerada por inteligência artificial é simplesmente uma imitação ou uma forma genuína de expressão. Em um estudo da Universidade da Califórnia, foi demonstrado que os ouvintes muitas vezes não conseguem distinguir entre uma peça composta por um humano e uma gerada por uma inteligência artificial. Isso levanta questões sobre o papel do compositor. Se uma máquina pode produzir melodias que ressoam conosco, é pertinente analisar o que isso significa para a criatividade humana. A inteligência artificial pode analisar milhões de composições e aplicar esse conhecimento para gerar novas obras. No entanto, debate-se se ela pode compreender o contexto cultural e emocional da música que cria. Um dos aspectos mais notáveis da inteligência artificial na música é sua capacidade de colaborar com humanos. Projetos como Aiva, artista virtual de inteligência artificial, permitem que os compositores trabalhem ao lado de algoritmos. Essa colaboração pode ser vista como uma extensão da criatividade humana, onde a máquina atua como um parceiro. Mas somos nós quem controlamos a inteligência artificial ou é o contrário? A linha entre o criador e a ferramenta se torna difusa, levantando dilemas éticos. A influência da inteligência artificial não se limita à composição. Também está transformando a produção e distribuição. Ferramentas de inteligência artificial podem analisar as preferências dos ouvintes e prever qual música terá sucesso. Isso permite que as gravadoras tomem decisões mais informadas. No entanto, essa abordagem baseada em dados pode levar a uma homogeneização da música, onde os artistas se veem pressionados a criar o que os algoritmos ditam. Enquanto refletimos sobre o impacto da inteligência artificial, é essencial considerar seu papel na acessibilidade. As tecnologias de inteligência artificial estão democratizando a criação, permitindo que pessoas sem formação experimentem com a composição. Aplicações como Ampere Music permitem que qualquer um crie música para vídeos e projetos. Isso abre as portas para uma nova geração de criadores, mas também levanta a questão de se o acesso a ferramentas avançadas dilui a qualidade da arte ou simplesmente a expande. Um aspecto notável da interação entre a inteligência artificial e a música é o potencial desta última para influenciar o desenvolvimento da inteligência artificial. A música é uma linguagem de padrões e emoções, e à medida que as máquinas aprendem a compor, também desenvolvem uma compreensão mais profunda de como os humanos experienciam. Isso poderia levar a avanços em campos como a terapia musical, onde a inteligência artificial poderia ajudar a personalizar o aprendizado. A inteligência artificial também oferece possibilidades nas experiências ao vivo. Imagine um concerto onde um músico real colabora com um algoritmo em tempo real, criando uma peça única. Essa sinergia poderia levar a música ao vivo a um novo nível de interatividade, desafiando nossas percepções sobre a improvisação. Com tudo isso em mente, é evidente que a inteligência artificial está remodelando a forma como concebemos a música. À medida que avançamos, é crucial que consideremos as implicações éticas e criativas. Embora a inteligência artificial possa oferecer novas ferramentas, não devemos perder de vista a essência da experiência musical: a conexão humana. No próximo capítulo, exploraremos como a música atua como uma poderosa ferramenta de conexão social, unindo as pessoas, e como essa conexão é afetada pelas inovações tecnológicas. A música, seja criada por humanos ou por máquinas, continua sendo uma ponte que nos une. A música, em sua essência mais pura, tem estado presente na experiência humana desde tempos imemoriais, servindo não apenas como uma forma de expressão, mas também como um potente veículo de conexão social. Ao explorar a importância da música na coesão, é essencial considerar como esse fenômeno sonoro transcende as barreiras culturais, unindo as pessoas em uma experiência compartilhada que pode ser tanto emocional quanto intelectual. Ao fechar o capítulo anterior, refletimos sobre como o cérebro interpreta a música. Agora, nos dirigimos a um aspecto igualmente notável: a capacidade da música para criar laços. Em muitas culturas, a música atua como um fio condutor que une as comunidades. Esse fenômeno pode ser observado em uma variedade de contextos, desde celebrações e rituais até movimentos sociais, onde a música se torna um símbolo de luta. A música tem o poder de evocar emoções intensas, e essa habilidade a torna uma ferramenta poderosa. A pesquisa sugere que quando as pessoas ouvem música juntas, seus cérebros tendem a sincronizar-se.
Esse fenômeno, conhecido como sincronização neuronal, se traduz em uma experiência compartilhada mais profunda. É pertinente analisar por que os concertos geram um senso tão forte de comunidade. Esse fenômeno não é acidental. É o resultado de uma conexão cerebral que se estabelece quando se compartilha um espaço e uma experiência musical. Em diferentes momentos, a música desempenhou um papel crucial em movimentos sociais. Desde as canções de protesto durante os movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos até as melodias que acompanharam as lutas pela independência, a música tem sido uma voz para a mudança. Por exemplo, canções como We Shall Overcome tornaram-se hinos de esperança, unindo pessoas de diferentes origens. Esse uso da música como ferramenta de mobilização mostra como pode servir para articular desejos coletivos. Além disso, o poder da música para fomentar a solidariedade foi demonstrado em diversas pesquisas. Um estudo da Universidade de Oxford encontrou que as pessoas que cantam em grupo experimentam um aumento em seus níveis de ocitocina. Esse aumento não apenas eleva o estado de ânimo, mas também reforça os laços sociais. Assim, a música não se torna apenas uma forma de expressão, mas também uma maneira tangível de fortalecer as relações. A música também abre portas para experiências compartilhadas que podem ser fundamentais para a coesão, especialmente em sociedades diversas. As canções podem ser um meio para contar histórias e construir identidades. Em um mundo onde as diferenças culturais muitas vezes se tornam fontes de divisão, a música tem o potencial de ser uma ponte. É pertinente analisar o que seria de uma celebração cultural sem sua trilha sonora. A música não apenas acompanha, mas define. No entanto, o impacto da música não se limita às grandes manifestações. No dia a dia, a música acompanha as interações sociais mais simples, como compartilhar uma lista de reprodução. Esses momentos criam memórias compartilhadas que fortalecem as relações. Cada vez que ouvimos uma canção que nos lembra alguém, estamos de alguma forma reavivando essa conexão. Também é importante considerar como as novas tecnologias transformaram a maneira como experimentamos a música. Plataformas de streaming e redes sociais permitiram uma maior acessibilidade, promovendo a criação de comunidades musicais online. É pertinente analisar como isso influencia nossa percepção da música como fenômeno social. As comunidades virtuais permitem compartilhar paixões musicais e colaborar. No entanto, o uso da música como ferramenta de conexão também levanta questões sobre seu uso em contextos controversiais. Em situações de conflito, a música pode ser utilizada para mobilizar, mas também para dividir. É essencial refletir sobre como o mesmo elemento que pode unir também pode ser manipulado. A música tem o poder de influenciar as emoções e, portanto, as ações. Em conclusão, a música emerge como um potente agente de coesão, capaz de unir as pessoas em torno de ideais comuns. Desde as lutas históricas até as interações cotidianas, sua influência é inegável. À medida que exploramos o impacto da música no bem-estar humano no próximo capítulo, refletiremos sobre como essa poderosa ferramenta não apenas conecta, mas também transforma nossas vidas. A conexão entre a música e o bem-estar humano é um tema que tem ganhado relevância. À medida que exploramos as complexidades do cérebro e sua relação com o som, fica evidente que a música não é apenas um entretenimento, mas uma ferramenta poderosa que pode influenciar nossa saúde mental e física. Numerosos estudos demonstraram que ouvir música pode reduzir o estresse e a ansiedade. Pesquisas em instituições como a Universidade McGill, no Canadá, revelaram que ouvir melodias agradáveis ativa o sistema de recompensa do cérebro, liberando dopamina. É pertinente analisar por que uma canção favorita pode mudar nosso estado de ânimo. Essa transformação não é apenas emocional, mas também física, uma vez que a música pode diminuir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Além disso, a música tem o poder de melhorar a qualidade do sono. Um estudo publicado no Journal of Advanced Nursing demonstrou que as pessoas que ouviam música suave antes de dormir tinham um sono mais profundo. Isso pode ser relevante em um mundo onde os distúrbios do sono são comuns. A simples ação de colocar uma melodia relaxante pode ser uma estratégia eficaz. A música também desempenha um papel fundamental na gestão da dor. Pesquisas como as realizadas pelo Dr. Michael Clark mostraram que a música pode ser tão eficaz quanto alguns analgésicos na redução da dor pós-operatória. Isso se deve ao fato de que a música distrai a mente das sensações dolorosas e ajuda a liberar endorfinas, os analgésicos naturais do corpo.
Imagine estar em uma sala de espera e a música suave ajuda a acalmar seus nervos. Esse efeito tem bases biológicas. A melhoria da cognição é outro aspecto interessante. Foi demonstrado que a música pode estimular funções como a memória e a atenção. Em um estudo da Universidade de Stanford, descobriu-se que ouvir música pode aumentar a capacidade de atenção. Isso é importante no contexto educacional, onde a música pode ser uma ferramenta para facilitar o aprendizado. É pertinente analisar por que lembramos a letra de uma canção anos depois. Isso se deve ao fato de que a música ativa múltiplas áreas do cérebro. Por outro lado, a terapia musical emergiu como uma forma eficaz de tratamento para diversas condições psicológicas. A musicoterapia é utilizada para ajudar pessoas com distúrbios como a depressão. Ao permitir que os pacientes se expressem através da música, oferece-se um meio para processar emoções. Essa abordagem tem mostrado resultados positivos em estudos da Associação Americana de Musicoterapia, onde foi evidenciada a redução de sintomas. A música também fomenta a conexão social. Um aspecto crucial. Participar de atividades musicais em grupo, como corais, não apenas promove a criação de vínculos, mas também melhora a saúde emocional. As interações sociais positivas são essenciais para combater a solidão. Segundo um estudo da Universidade de Oxford, as pessoas que participam de atividades musicais em grupo relatam um aumento em sua satisfação com a vida. No entanto, é preciso considerar o tipo de música. A música com ritmos agressivos pode aumentar a ansiedade, enquanto as melodias suaves tendem a ter efeitos mais positivos. Isso nos leva a refletir sobre a importância de sermos conscientes de nossas escolhas musicais e como elas podem influenciar nosso bem-estar. À medida que nos aprofundamos no futuro, o potencial da música como recurso terapêutico parece ilimitado. A pesquisa continua explorando como a tecnologia pode otimizar a experiência musical, desde aplicativos que geram música personalizada até dispositivos que utilizam a música para melhorar a saúde mental. A música se tornou um aliado essencial na busca por um bem-estar integral, seja através da redução do estresse ou da promoção da conexão social. Seus benefícios se estendem além do prazer auditivo. Cada acorde ressoa em nosso interior, moldando não apenas nosso estado emocional, mas também nossa saúde. Assim, a música se ergue como uma linguagem que não apenas comunica emoções, mas também cura. No próximo capítulo, exploraremos como esses vínculos se desenvolvem e como o futuro da audição humana e da música promete expandir essas conexões. Ao longo deste percurso, exploramos o notável vínculo entre a música, a audição e o cérebro, desde a origem da música até a complexidade de como nosso cérebro interpreta cada nota. Desvendamos as complexidades da percepção auditiva e sua profunda conexão com nossas emoções, memórias e criatividade. Vimos como a música não é apenas uma arte, mas também uma ferramenta poderosa para a neuroreabilitação. É pertinente analisar o que o futuro nos reserva nesse campo tão notável. A evolução da música e da percepção auditiva está em constante transformação, impulsionada por avanços tecnológicos e uma compreensão mais profunda da neurociência. Com o advento de novas tecnologias, como a inteligência artificial, estamos começando a vislumbrar um futuro em que a criação musical será ainda mais acessível. É pertinente analisar como a inteligência artificial pode compor uma sinfonia que ressoa em nossa humanidade. A capacidade dessas máquinas de analisar padrões musicais e gerar composições originais desafia nossa noção de criatividade. À medida que a tecnologia avança, também avança nossa compreensão da plasticidade cerebral. A pesquisa mostra que o cérebro tem a capacidade de se adaptar. Isso é relevante no contexto musical, onde a exposição a diversas formas de música pode enriquecer nossa percepção. É pertinente analisar o que aconteceria se pudéssemos treinar nossos cérebros para apreciar novos gêneros. Talvez a música de culturas que nos são estranhas se torne parte integral de nossa experiência, expandindo não apenas nosso gosto, mas também nossa empatia. A realidade virtual e aumentada também estão começando a transformar a forma como experimentamos a música. Essas tecnologias permitem que os ouvintes se imerjam em ambientes sonoros tridimensionais, criando experiências mais interativas. É pertinente analisar como seria assistir a um concerto em que você pode se mover livremente entre os músicos em um espaço virtual. Esse tipo de experiência poderia mudar radicalmente nossa relação com a música. Além disso, a forma como consumimos música também está evoluindo.
O acesso a plataformas de streaming democratizou a produção e distribuição, permitindo que artistas de todo o planeta compartilhem seu trabalho. Isso não apenas enriquece nosso panorama musical, mas também desafia as estruturas tradicionais da indústria. Nesse novo cenário, cada ouvinte tem o poder de se tornar um curador. É pertinente analisar como isso afetará nossa conexão com a música. O futuro da audição humana também está intrinsecamente ligado à saúde auditiva. À medida que a exposição a ruídos altos se torna uma preocupação, a pesquisa sobre a proteção da audição é mais importante do que nunca. A música pode ser uma aliada, já que estudos sugerem que a exposição moderada pode ajudar a manter a saúde auditiva. No entanto, é crucial encontrar um equilíbrio. É pertinente analisar quais estratégias adotaremos para garantir que as futuras gerações possam desfrutar da música. A educação musical também está à beira de uma mudança significativa. À medida que se reconhece a importância da música no desenvolvimento cognitivo, mais escolas estão integrando a educação musical. Isso não apenas fomenta a apreciação artística, mas também contribui para o desenvolvimento de habilidades como disciplina e criatividade. É pertinente analisar como isso influenciará a forma como as futuras gerações se relacionam com a música. Em um mundo cada vez mais interconectado, a música continuará sendo um veículo poderoso para a comunicação. Ela nos lembra que, apesar de nossas diferenças, podemos encontrar um terreno comum. A música tem o potencial de unir as pessoas e superar barreiras. É pertinente analisar como utilizaremos esse poder no futuro para construir comunidades mais inclusivas. Finalmente, enquanto olhamos para o futuro, é crucial refletir sobre o impacto que a música tem em nossa vida diária. Desde o conforto que nos oferece até a alegria que sentimos ao celebrar, a música é uma constante. Ela nos conecta com nossas emoções e nos acompanha em cada etapa. Assim, o futuro da música e da audição não é apenas uma questão de tecnologia, mas uma jornada contínua em direção a uma compreensão mais profunda de nós mesmos. Em conclusão, o futuro da música e da percepção auditiva é uma paisagem em constante evolução, cheia de oportunidades. À medida que continuamos explorando essas dimensões, fica claro que nossa relação com a música é tão rica quanto a própria humanidade. A música não é apenas uma arte, é uma parte essencial do que significa ser humano. À medida que avançamos, é fundamental abraçar essa herança, cuidá-la e permitir que nos guie em direção a um futuro onde a música continue sendo um centro de conexão e descoberta.